que olha governo quem Lula, ele chama. aquele governo muito maravilhoso que a gente tem atualmente, né? Com a popularidade lá em cima, Tá tratando de bom. coisas muito relevantes para o país, né? Sim, ó quem é que ele chama, né? Um movimento que não tem nem CNPJ para planejar a safra aí, tá na tela. Que beleza, né? Na contramão do Congresso, o governo Lula chama MST para planejar safra. O presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero lamenta que o movimento vá discutir destinação de mais de 70 bilhões. Lembrando que, né, lá para o Rio Grande do Sul não chega esse valor aí para ajudar lá. Então, quer dizer, eles vão destinar mais de 70 bilhões, né, para o agro. E parte desse dinheiro, parece, ao que tudo indica, aí vai para o MST, segundo as intenções do governo Lula, né? Desce aí, Drax. Ô, Drax, vamos ler um pouquinho o que tá dizendo aí. A foto do Lula, todo paramentado, todo fantasiado de MST. Claro, ele tem, assim... Cosplay. Tem uma ligação que é figadal, né? Como se diz, assim. A ligação dele é intrínseca com esse movimento. Então, não tem nem como disfarçar, né? Mas vamos lá. Bora lá. Na contramão de recentes votações do Congresso Nacional, que tenta tolher a influência do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no governo federal, o Executivo nomeou a agremiação para integrar um grupo de entidades convocadas para elaborar o Plano Safra da Agricultura Familiar, PRONAF, 2024-2025, que deverá disponibilizar mais de 70 bilhões para pequenos agricultores. Então, quer dizer, isso é especificamente para pequenos agricultores, tá? Então, aquele grande agro não tem nada a ver com isso. Então, o tal do PRONAF, ele é destinado a pequenos agricultores e aí o Lula quer incluir o MST nesse grupo de pequenos produtores. A inclusão do MST, voltando para a leitura aqui, no rol dos elaboradores do PRONAF, ocorre no momento em que o parlamento tenta impor limites ao sem terra. Na terça-feira, 28, durante a sessão de votação dos vetos presidenciais, o Congresso derrubou um veto do presidente Lula a uma medida que atingia em cheio o movimento e retomou a proibição de a União realizar despesas que direta ou indiretamente promovam, incentivem ou financiem invasões, né, ou ocupações de propriedades rurais privadas. Então, assim, a gente sabe que o MST tem um histórico de invasões de terras que são produtivas, né? Há sempre a discussão de que eles fazem ocupação de propriedades que não são produtivas, mas isso não é verdade, então acontece com terras produtivas também e sempre dá um rolo muito grande, tá? Então, o parlamento, né, grande parte dos parlamentares tem tentado barrar essas incursões e atividade do MST e aí agora vou entrar em conflito, né, com o presidente Lula. Continuando aqui, então, abre aspas, por mais que o MST cometa toda sorte de crimes e irregularidades, jamais o PT irá se afastar ou punir o movimento. Isso é verdade. Fecha aspas, criticou o deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que foi presidente da CPI do MST e hoje comanda a Frente Parlamentar Mista Invasão Zero. Há 2 semanas, em nova ofensiva, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que retira de invasores de terra a possibilidade de integrar programas assistenciais como Minha Casa Minha Vida. A matéria ainda será apreciada no Senado. Asfixiados nos 4 anos de governo Bolsonaro, o MST estima que, por questões burocráticas e pela baixa capilaridade do PRONAF em diferentes regiões do país, 70% dos integrantes que compõem a base do movimento acabam sem acesso ao programa. Acho que acabou, né? Então é o seguinte. Tem mais ali, mas tudo bem. Deixa eu comentar aqui. Isso é curioso, né? Esse assunto de reforma agrária, ele é um assunto que sempre volta e que, claro, né, assim, a gente vive num país em que de fato, nenhuma reforma agrária foi feita. Então, não é que reforma agrária é uma bobagem, né? Eu mesmo sempre gosto de dizer, o movimento abolicionista, por exemplo, na época da escravidão, já trabalhava com projetos de reforma agrária, inclusive o André Rebouças tinha um projeto muito bem elaborado de reforma agrária para o país, por incrível que pareça, que as pessoas não acreditem nisso, que não saibam e que achem que o abolicionismo foi só assina a Lei Áurea e vai todo mundo embora. Então, não, tinha projetos lá, inclusive
O projeto do Rebouças, que ele chamava de democracia rural, visava a dividir as grandes propriedades em pequenas propriedades que seriam arrendadas pelos ex-escravos e também por colonos que quisessem vir da Europa para cá e tal. E aí isso ocorreria a constituição de uma produção em cadeia. Então, o dono de uma grande propriedade, ele alugaria, né, arrendaria, na verdade, parte dessa grande propriedade em pequenas propriedades, né, arrendadas para escravos e colonos. E eles começariam a produzir, plantar, colher e tal, e aí passando para frente numa produção, né, seriada, até chegar no que ele chamava de fazenda central, que era do dono da grande propriedade, em que ele ia ensacar e separar e vender e tal. E todo mundo ganharia nesse processo. Tá, então, isso era um projeto de reforma agrária, né, de você pegar uma propriedade gigantesca, como tinha, né, e ainda tem no Brasil, e dividi-la. Né, dividi-la por quê? Porque você pegaria aqueles ex-escravos daquela grande propriedade, daria a eles um pedaço de terra para eles poderem trabalhar, produzir, empreender, porque o Rebouças era um liberal, ele acreditava que a única maneira do Brasil sair daquele sistema arcaico e daquele atraso que ele tinha era através do que ele chamava de iniciativa individual e de espírito de associação, né, que está no âmago do liberalismo, né, da economia de mercado. Então, o Rebouças ele tinha como projeto uma grande reforma agrária para o Brasil, né, que pegaria essas grandes propriedades e dividiria, e as coisas dariam muito mais certo, né, para o país se isso tivesse sido feito. O problema é que esse projeto foi arrastado até o golpe republicano 1 ano e meio depois. Então, eles não conseguiram fazer nada, porque com a assinatura da Lei Áurea, os republicanos começaram a forçar a barra para derrubar a monarquia, e os ex-proprietários de terra, na verdade os ex-proprietários de escravos, né, porque eles ainda eram proprietários de terras, eles se juntam aos republicanos e começam a exigir indenização para eles. Né? Eles já vinham exigindo antes, né, e aí os abolicionistas recusam os projetos de indenização, e Dom Pedro II também recusa. Então eles se voltam todos contra a monarquia e contra os projetos de abolição e ficam brigando por indenização até que o golpe republicano acontece 1 ano e meio depois. Então, nada disso foi feito, porque todos os projetos abolicionistas foram engavetados, né? Então, a gente vive hoje uma situação que é meio que reflexo disso tudo. A gente ainda tem no Brasil grandes propriedades de terra, a gente ainda tem muita gente sem ter terra para plantar, sem ter onde morar, então não existe isso no Brasil. Agora, por que isso não foi feito de uma maneira correta no passado? Então, isso abriu espaço para que grupos como o MST, né, que é um grupo que comete crimes invadindo propriedade dos outros, né, irregularmente e criminosamente, e esses grupos eles ganham legitimidade pela incapacidade do Estado brasileiro de resolver essa questão da terra e da moradia e do trabalho. Então, quer dizer, o próprio governo, por exemplo, o governo Lula, legitima esses grupos porque não tem capacidade de dar uma solução que seja mais adequada ao pequeno produtor, às pessoas que hoje não têm terra e querem produzir. Então você invade a terra do outro, em vez de dar um outro jeito qualquer, sei lá. Deve ter alguma alternativa que não a invasão de terra alheia, né? De achar que, não, precisa ter uma função social, não sei do que, e aí passam a invadir terra dos outros, propriedade dos outros, para poder se estabelecer nelas por uso capião. Então, assim, é um problema, né? E é um problema que a missão também vai ter de enfrentar. Né? O MST não vai acabar. No eventual governo de um membro da missão, então ele vai ter de lidar com isso. Ele vai ter de lidar com o MST, vai ter de lidar com o problema da terra no Brasil, ele vai ter de lidar com isso. Né? E não é só eliminar o MST. Não, acaba com esse grupo aí e tá resolvido. Não, não é. Porque o fato é que tem problema. E o problema precisa ser bem endereçado para que as pessoas não fiquem à deriva, né? Sem poder produzir, sem poder ter lugar, um lugar que seja seu para ela poder trabalhar, e também não dê vazão a esse tipo de grupo criminoso que fica invadindo terra alheia. Né? Então é um problema nosso, do Brasil, que se arrasta há mais de século já, e que precisa ser resolvido. Não adianta a gente fugir disso, achar que está tudo bem,
né? Porque você tem um cantinho para você morar, não tá tudo bem. Tem muita gente que não tem mesmo, que não tem onde trabalhar, que mora no interior por aí e não tem, né? Não tem como plantar, não tem como ter subsistência, não tem como plantar e vender para poder fazer algum dinheiro. Então é complicado, né? Então é um problema e ele precisa ser endereçado melhor por alguém que tenha coragem de enfrentar o MST e que tenha capacidade de dar outra solução para isso, né? Então, na missão nós teremos que tratar disso também e fatalmente trataremos. Muito bem,